Olá pessoal, bem-vindos. Meu nome é César Cordeiro e eu sou professor na Universidade Estadual do Norte Fluminense. Eu venho um tempo aí investigando os ouriços do mar, então vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha paixão e fascinação por esses organismos. Então, os ouriços do mar, eles são um grupo que não é muito diverso, né? Eles ocupam vários ambientes marinhos, mas no geral eles têm essa aparência assim, uma esfera cheia de espinhos, né? Uma bolinha com espinhos, e elas têm essa diversidade de cores, algumas mudanças de forma, mas no geral eles não têm uma diversidade muito grande. A gente está falando aí entre 265 e 280 espécies no mundo todo. Bom, eles fazem parte de um grupo que são os equinodermos. Então, os equinodermos também são grupos exclusivamente marinhos, e eles têm um parentesco também com os pepinos do mar e com as estrelas do mar. Então, eles são bem diversificados nos recifes e também em ambientes que são sedimentares. Bom, no Brasil, a gente tem 22 espécies de ouriço do mar, desses regulares. Os regulares são esses ouriços redondos, os mais achatados a gente chama de ouriços irregulares, como as bolachas do mar, que são muito comuns nas praias, né? Aqui a gente tem algumas espécies que são bem conhecidas nos recifes brasileiros. A gente tem o ouriço preto, o ouriço roxo, o ouriço satélite, que são bem comuns, mas com certeza a espécie mais comum na nossa costa é o ouriço preto, o Echinometra lucunter. A gente vai encontrar algumas outras espécies que são mais restritas, mas no geral o ouriço preto a gente vai encontrar em recifes rasos ao longo da costa. Bom, como eu já havia falado, os equinodermos eles são somente marinhos e os ouriços principalmente, eles não vão ocupar estuários. Eles têm um hábito noturno principalmente para fugir da predação. Então, os predadores de ouriço, eles são normalmente peixes baiacus ou peixes porco. Então, a gente tem algumas famílias, né, Balistide, Tetrodontide, Diodontide, e também alguns budiões, né, Labride, que também se alimentam dos ouriços, além de alguns outros moluscos também eventualmente vão predar. Os ouriços eles são conhecidos por serem raspadores, então eles são muito bons nisso. Então aqui a gente, né, vê nessa imagem que tem uma área mais esbranquiçada, onde tem vários ouriços, e a gente pode ver que é essa área onde eles estão raspando, onde eles se alimentam. E só na borda da imagem a gente consegue ver um pouquinho mais escuro, que são as algas que crescem. Então dentro da área onde eles se alimentam, eles conseguem raspar tudo que está ali em cima da rocha ou do recife. Bom, eles raspam também porque eles têm uma estrutura que é chamada lanterna de Aristóteles, que eles usam para se alimentar. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem um ouriço cortado ao meio, e no centro a gente vê uma estrutura branca, que é a lanterna de Aristóteles. Dá para vocês verem que ela ocupa bastante espaço, né, do corpo do ouriço. E essa lanterna, ela tem vários músculos associados, ela é bem forte para fazer essa raspagem. Aqui do lado direito, a gente vê na foto acima uma imagem da boca do ouriço. Então a boca do ouriço ela fica virada para baixo, ela está em contato com o substrato. E a gente só consegue ver do lado de fora esses 5 dentes. Então esses 5 dentes são a ponta da lanterna que a gente consegue ver melhor aqui, isolada na imagem abaixo da boca. Então a gente vê a lanterna inteira e lá embaixo esses dentes pequenos que ele usa para raspar, e esses dentes eles vão crescendo conforme ele vai sendo desgastado, né, quando ele raspa na rocha ou no recife. Então, mas por que lanterna de Aristóteles, né? Então, por acaso, o filósofo Aristóteles, grego, né, já 2000 a.C., ele descreveu essa estrutura dos ouriços e ele achou parecida com as luminárias. Então, aqui tem uma luminária que não é exatamente da época dele, mas para a gente ter uma ideia que a parte de baixo dela lembra um pouquinho a lanterna de Aristóteles. Bom, os ouriços eles têm um papel muito interessante e crucial nos recifes, que é o controle das algas. Aqui a gente vê uma imagem do experimento que foi feito ali no Rio de Janeiro, onde foi colocada uma cerca, né, num costão rochoso, e essa cerca ela excluía os ouriços. Então a gente vê aqui que ao redor dessa cerca que está no centro da imagem, a gente vai ter uma área esbranquiçada, rosada, que é a área de alimentação dos ouriços. A gente vê aqui no canto superior da imagem também os ouriços não conseguiam acessar essa área dentro da cerca, onde a gente consegue ver que as algas cresceram. Então esse papel do ouriço ele conseguiu ser observado aqui
nos recifes mais marginais do Brasil também. Mas a gente já tem um exemplo clássico da importância dos ouriços, que foi no Caribe, né? Na década de 80, a gente teve uma mortalidade muito grande, mais de 99% dos ouriços de uma espécie, que é o ouriço preto de espinho longo, diadema antilário, elas foram extintas, né? Elas sumiram simplesmente por causa de uma doença. Até hoje a gente não sabe exatamente o que causou essa doença. Foi um vírus, foi uma bactéria, foi uma associação dos dois, mas ela se espalhou rapidamente entre 82 e 84 pelo Caribe todo e aí dizimou a população dessa espécie, que era uma espécie que era muito comum nos recifes caribenhos e ela tinha esse papel de controlar as algas que cresciam no Recife. Então a gente teve ali na década de 80, a gente já tinha um quadro de sobrepesca de peixes herbívoros no Caribe, e isso, quando a gente retirou esse último herbívoro-chave do sistema, a gente teve uma mudança de fase, de uma predominância de corais nos recifes para dominância por macroalgas. Então, quando os ouriços sumiram, já não tinha mais ninguém que conseguisse, né, consumir as macroalgas, e elas competem com os corais por espaço nos recifes, e aí houve essa mudança de fase que trouxe muitas outras consequências para os recifes do Caribe. Bom, os ouriços eles têm esse papel de controlar as macroalgas quando eles estão dentro de uma condição normal de densidade, mas quando eles têm muitos ouriços, como a gente está vendo aqui nessa imagem, né, a gente consegue ver que tem uma faixa rosada, esbranquiçada onde eles vivem, que realmente nessa área nada consegue crescer, que eles raspam para se alimentar. Mas também como eles são raspadores e eles são vorazes, e eles vão ter essa competição por alimento com os outros ouriços, eles podem acabar erodindo o recife também. Então, com grandes densidades de ouriços também a gente acaba podendo ter um efeito negativo para os recifes, mas isso é por causa da sobrepesca dos predadores dos ouriços. Então, quando a gente remove o predador do ouriço, as populações acabam explodindo, né? Bom, mas apesar de terem alta densidade, eles também são ameaçados, né? E a gente já viu que uma das principais ameaças para esses grupos são as doenças. Então, a gente já viu aí para outros grupos de equinodermos, a estrela do mar, por exemplo, que a gente tem algumas doenças que acabam dizimando populações. É comum dentro desse grupo de equinodermos a gente ter essas variações grandes de população, uma hora tem pouco, uma hora eles explodem, mas, por isso mesmo, essas populações elas são bem sensíveis a esses fenômenos, né, estocásticos, que a gente chama de são pouco previsíveis. Bom, outra coisa que afeta a população de ouriços também é a perda de habitat e a poluição. E isso ameaça, no geral, os recifes, né? Então aqui a gente tem um exemplo de uma imagem da ocupação costeira, que isso atrapalha também um pouco do equilíbrio dos recifes, porque a gente perde hábitat, muitas vezes alguns recifes são minerados, e também a liberação de esgoto ou outras substâncias nocivas acabam prejudicando o recife como um todo, né? E isso também afeta os ouriços. Aqui a gente vê um exemplo triste de um ouriço segurando uma lâmpada, né? Normalmente eles colocam algas, conchas, para poder se proteger da insolação e se camuflar, mas nesse caso ele está usando um lixo, né? Bom, e por fim a gente vai ter a coleta, a sobrepesca de ouriços, que é uma coisa que também afeta as populações. Essas populações de ouriços, elas têm uma grande sensibilidade à predação de adultos. Então, quando a gente coleta eles para consumo, a gente está afetando uma parte da população que é muito sensível à exploração. No mundo inteiro, eles são considerados como iguarias, e no Brasil a gente tem poucos locais ao longo da costa que têm um consumo tradicional de ouriço, por influência de diversas culturas, inclusive de povos tradicionais, né, povos originais do Brasil, mas é bom deixar claro aqui que a coleta e o consumo, né, comercial ali dos ouriços, ela é proibida. Então, existe uma portaria do IBAMA que proíbe essa exploração da fauna que não seja regularizada, né? Não é regulamentada a coleta, então ela é proibida. Infelizmente, a gente tem visto o aumentar o consumo, principalmente estimulado por programas de culinária que acabam desconhecendo a lei brasileira, né? Apesar de ser considerada uma iguaria internacionalmente, aqui a gente tem uma outra regulamentação. Então, para finalizar, a gente vê que um ouriço só, né, uma densidade baixa de ouriço, ele acaba
não conseguindo cumprir a sua função ecológica, mas quando a gente tem uma explosão de ouriços, a gente pode ter algum prejuízo para o Recife também. Então, o ideal para a conservação dessas populações é que a gente conserve a saúde dos recifes e que as populações naturais de predadores façam esse controle das densidades de ouriços e aí a gente vai conseguir manter a saúde geral dos recifes.